Em Efésios, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E é tão interessante isso, porque o morto, ele perdeu a capacidade de sentir. E à medida que nos afastamos de Deus e nos afastamos da casa do Pai, o que acontece é exatamente isso. Os nossos sentidos ficam embotados. E a gente perde a sensibilidade espiritual. É por isso que quando você está na casa do Pai e peca, o Espírito Santo de Deus grita dentro de você, você se sente incomodado, você se sente mal. Mas quando nós tomamos a decisão de nos afastar e gradativamente vamos fazendo isso, é como se a gente fosse morrendo espiritualmente. Até chegar a um ponto onde nós somos como moribundos. Os nossos sentidos ficaram completamente paralisados, embotados. Perdemos a noção do mundo e da realidade espiritual. Eu lembro de uma vez que eu fiz um atendimento, estava eu, pastor Edson e pastor Antônio. Nunca mais atendi com os dois juntos. E nós fomos na casa de um jovem que estava endemoniado. E a cena que nós vimos dentro daquela casa foi muito forte. Aquele moço estava quebrando tudo em casa. E chegou um determinado momento que ele chutou com muita força a mesa da sala. E quebrou a mesa no meio. E nós começamos a orar e clamar o nome de Jesus. E quando nós oramos por aquele jovem, ele caiu no chão. Igual uma pessoa morta, não tinha sentimento, resposta nenhuma. E eu ainda estava na dúvida se aquilo era demônio, meio cético. Será que é demônio mesmo? O cara teve um surto, o que aconteceu? E ele estava deitado no chão e o pé estava com hematoma, estava inchado. E eu estava com o pastor Edson, olhei para ele, acho que ele pensou a mesma coisa que eu. Vamos ver se isso aqui é de verdade. E o menino quieto no chão, eu fui lá e apertei o lugar do machucado. Ele não teve resposta nenhuma. A gente olhou, esse negócio é sério. E eu lembro que nós oramos, repreendemos o demônio. E quando aquele moço voltou em si, ele começou a chorar de dor no pé. E nós levamos ele para o hospital. E ele tinha feito uma fratura no pé. Saiu dali engessado o pé dele. E sabe, acontece o mesmo conosco. Quando nos afastamos, é como se a realidade espiritual ficasse embotada. A sensibilidade espiritual, nós tivéssemos ela completamente perdida dentro de nós. Mas hoje eu vim dizer para você, que na casa do Pai o morto vive. Na casa do Pai, o morto reacende. E sabe, hoje eu vim dizer para você, que quando voltamos para a casa do Pai, o Espírito Santo de Deus devolve para nós o discernimento espiritual, a sensibilidade espiritual. E talvez você chegou aqui hoje pensando, olha, eu não escuto a voz de Deus. Parece que as coisas não acontecem na minha vida. Eu não percebo as realidades espirituais. Deixa eu dizer uma coisa, em nome de Jesus. Eu creio que nesse lugar, assim como Jesus colocou a mão no ouvido daquele surdo e disse, efatai, os ouvidos dele se abriram. Os teus ouvidos vão ser abertos de novo. Assim como ele tocou os olhos daquele moço que estava cego. E no começo ele via pessoas que nem árvore. Tem gente assim, vendo as coisas de Deus pela metade. Jesus vai te tocar de novo e a tua visão vai ser aberta para as realidades espirituais que te cercam. Hoje eu vim dizer que pessoas que perderam o temor de Deus, perderam o discernimento do certo e do errado, porque se afastaram da casa do Pai. Os sentidos estão embotados, você está morto, mas hoje o Espírito da vida, Espírito Santo de Deus, vai soprar nas suas narinas, fôlego novo, e você vai voltar a perceber o mundo espiritual. E esse mundo é mais real do que esse que vivemos, que pisamos, que sentimos. Ele existe antes de nós. Mas de certa maneira o inimigo quer nos deixar como mortos, fora de casa,
para que não possamos ser conectados com a vida espiritual que vem de Deus. E tem gente aqui que está há anos na igreja, mas vive como moribundo, vive como aquele que está em coma, que não sente, que não percebe. Hoje, sentido espiritual vai ser derramado sobre a tua vida, porque a casa do Pai é lugar de vida, é lugar de discernimento, é lugar da bênção de Deus. Deus vai abrir. Deus vai abrir. Eu estava com um jovem amigo meu, vivendo uma batalha profunda. E quando ele se posicionou e começou a jejuar e orar, ele vinha na igreja, mas precisava desse choque de Deus na vida dele. Quando começou a orar, Deus começou a mostrar para ele realidades espirituais. Seus olhos espirituais foram abertos. Um dia ele estava andando no parque. Ele foi tomar um caldo de cana. E quando ele começou a tomar o caldo de cana, aquilo ficou amargo na boca dele. E o Espírito Santo de Deus falou para ele: olha, a tua vida vai ficar assim se você não viver os meus propósitos. Continuou tomando, ficou normal. E aí ele começou a clamar: Deus, manda alguém falar comigo. E ele recebe uma ligação. E aí ele começa a orar na casa dele. A pessoa que orienta fala: olha, Deus vai te revelar coisas que você não imagina. Ele começa a orar, ele começa a jejuar. E Deus começa a mostrar para ele realidades espirituais dentro da sua casa. Demônios, batalhas que estavam sendo travadas. E um plano, uma maquinação diabólica para destruir sua família. Mas ele se posiciona como um guerreiro de Deus e começa a repreender e a clamar e a dizer: eu estou vendo, Deus me deu. E ele vê vida de Deus sendo derramada de novo na sua casa, a restauração do Pai. Sabe por quê? Talvez os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais estão fechados. Você está vivendo como morto. Mas Deus está dizendo para nós: eu quero trazer vocês para o lugar da casa do Pai, porque ali tem vida. E quando vocês estiverem na casa do Pai, eu vou descortinar o mundo espiritual para vocês. E vocês vão lutar guerras, batalhas, com um entendimento que jamais tiveram antes. Queridos, tem batalha na tua casa que não se tratam de pessoas, meu irmão. É uma guerra espiritual. Tem coisas que estão acontecendo com teus filhos, que são batalhas espirituais. Tem coisas que estão acontecendo no seu trabalho, que são guerras espirituais. Hoje Deus vai descortinar isso para você. Vai te revestir de autoridade, vida do Espírito. E a percepção espiritual das coisas vão ser tomadas na tua vida. Hoje eu quero declarar pela fé que todo aquele que está com os sentidos embotados, em nome de Jesus, que vida de Deus, vida espiritual seja depositada sobre você, em nome de Jesus. Na casa do Pai, o que está morto vive. O que está perdido é encontrado, é achado. Aleluia. Durante muito tempo na minha vida eu vivi na igreja sem entender a realidade do mundo espiritual. Mas eu dou graças a Deus porque os meus olhos foram abertos. Essa semana eu estava numa guerra, batalha. Quem está passando por lutas, batalhas, levante as mãos aqui. Eu vou clamar hoje aqui para Deus abrir teus olhos espirituais, para você enxergar as coisas. E eu estava ali orando: Senhor, está pesado demais, é uma atrás da outra, Deus. E de repente eu recebo uma mensagem: pastor, queria só dar uma palavra rapidinho, irmão, daqui da igreja. Eu falei: tá bom, irmão, rapidinho, pode vir. Ele chegou na minha sala, começou a bater papo, nós não estávamos falando nada. Ele falou: olha, veio uma inquietação, pastor, essa semana em relação à sua vida. Eu estou sentado na sala, de repente esse irmão começa a chorar. E o Espírito Santo de Deus toma a vida dele. E ele começa a dizer a minha oração que eu tinha acabado de fazer. Aí ele levanta, põe a mão na minha cabeça e começa a profetizar na minha vida. A mesma autoridade que você prega, Deus vai te dar para governar, para administrar. E começa a falar. E naquele momento eu senti um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. E Deus me mostrando um bloco e uma caneta. E Deus falando: eu vou escrever os meus propósitos através da tua vida. Eu estou no meio da guerra, no meio da batalha. Mas eu saí daquela sala renovado, porque na casa do Pai
os mortos vivem. Os meus sentidos espirituais são liberados. E hoje eu vim dizer, você está na casa do Pai, esse é lugar de bênção. Você vai ver coisas, você vai sentir coisas, você vai perceber coisas, porque o discernimento do Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. Quem quer essa bênção, levante as mãos. Aleluia! Mas a Bíblia nos fala ainda de outra bênção. Nesse mesmo versículo, só vou pregar o versículo 24 hoje. Preste atenção na sentença que Jesus nos apresenta aqui. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A respeito do que ele está falando? Mudanças significativas. E a terceira bênção que eu quero te falar, que nós encontramos na casa do Pai, na comunhão com Deus, são mudanças que transformam completamente a nossa vida. E Deus está falando para mim e para você, tua vida vai mudar. Se você se encontrar com o Pai, a sua vida vai mudar. E Ele usa exemplos drásticos, fortes. Uma pessoa que está morta e reviveu. A imagem que vem para mim é o cara no hospital. O coração parou de bater, está aquele barulho na maquininha. E daí vem o médico com aquele choque. E põe no peito do cara aquela carga elétrica. Pá! E ele volta à vida. Eu quero dizer que o encontro com Deus é como essa carga elétrica que muda e transforma a nossa vida. E se, meu irmão, na sua vida, após o encontro com Deus, não aconteceram mudanças radicais e drásticas, tem alguma coisa errada. Porque quando nos encontramos com o Pai, mudanças precisam acontecer na nossa história. Se você continua vivendo do mesmo jeito, da mesma maneira, com os mesmos valores, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, talvez e muito provavelmente você não encontrou Deus, foi coisa nenhuma. Você encontrou uma igreja, você encontrou um ritual, você fez uma oração, mas você não entendeu nada. Porque aceitar Jesus, meu irmão, não é vir fazer uma oração aqui na frente. Aceitar Jesus não é descer as águas do batismo. Aceitar a Jesus é a vida de Jesus dentro de nós, produzindo nova vida e mudança. Quem não vive os valores do reino, quem não obedece a palavra de Deus, quem ama o mundo, não conhece a Deus. E tem muita gente aqui que está indo para o inferno. Tem muita gente aqui que não entendeu que quando a gente vive, o pecado não é acidente na vida, virou estilo de vida. E não há mais arrependimento no coração. Quando isso acontece, nós estamos perdidos. E eu posso, meu irmão, te provar por A mais B na palavra, é isso que eu estou te dizendo. E os textos que falam isso são duros demais. Eu gostei muito de uma pregação que eu ouvi do Paul Washer, que ele fala, está falando para 5.000 jovens numa conferência. E ele chega, e ele usa um exemplo interessante, ele diz, já pensou se eu chegasse atrasado aqui, para pregar? E na hora que eu chegasse aqui, os líderes da conferência falaram, pastor, o que aconteceu? Como é que você chega atrasado para ministrar aqui? E ele fala assim, gente, me desculpem, eu estava vindo para cá de carro e furou o pneu do carro. Eu fui trocar o pneu e uma porca, um parafuso saiu rolando pela rodovia. E eu fui atrás do parafuso para pegar o parafuso. E quando eu levantei, tinha um caminhão de 30 toneladas a 200 km por hora. Ele me encontrou na estrada. Por isso eu cheguei atrasado. Ele fala, no mínimo vocês iriam dizer que eu sou um mentiroso ou que eu estou louco. Agora eu vim dizer para você, Deus é muito maior que um caminhão de 30 toneladas a 200 km por hora. E se Ele encontrou a tua vida, é impossível continuar igual. Porque se não mudou nada, quer dizer que você não encontrou Deus, foi coisa nenhuma. Porque Deus muda. Eu vim dizer para você que na casa do Pai,
na presença de Deus, teu casamento vai mudar, tua vida vai mudar, tua história vai mudar, teus pensamentos vão mudar, teu jeito de agir vai mudar, porque Ele é poderoso, Ele é como uma carga elétrica, Ele é mais forte que um caminhão, e se Ele alcançar a tua vida, você vai ser atropelado hoje pelo Espírito Santo, e vai sair daqui diferente, transformado, vai levantar um novo homem, mudado em nome de Jesus. Jesus está falando disso, encontrar a Deus, encontrar o Pai, tem que produzir mudanças. Meu irmão, não dá para continuar vivendo assim, cara. Escuta o teu pastor aqui. Se eu não sou teu pastor, você me escuta, por favor. Eu tenho chorado nas madrugadas por você. Porque tem gente aqui que está se enganando. E Jesus está falando lá em Mateus que nós vamos chegar, alguns aqui, diante do Senhor, e dizer: Senhor, Senhor. E Ele vai dizer: não conheço vocês. Eu expulsei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não conheço. Porque vocês viviam em iniquidade. A palavra iniquidade quer dizer anomia. Asenomia, lei, sem lei. E sabe qual é a minha preocupação? Nós vivemos num mundo liberal hoje em dia. E esse liberalismo alcançou pastores, igrejas e movimentos teológicos. E tem gente deturpando o ensino da graça de Deus nos nossos dias. Dizendo que graça é um salvo-conduto para eu fazer o que eu quiser e viver do jeito que eu quiser. Porque Deus me ama, Jesus pagou o preço, então é assim. Isso é uma heresia, é uma mentira, a Bíblia não diz isso. Vai ler a Bíblia e vai estudar, meu irmão. E aí tem gente falando amém para pregação que não tem sentido. E está se perdendo. E tem gente que bate palma para performance. Aí você vai para o culto que é bonito, tem uma cara legal, tem isso, tem aquilo. Só que é uma enganação, querido. Tem um livro de Dietrich Bonhoeffer que ele fala a respeito da graça barata. É a graça, o ensino da graça deturpado. Onde a gente começa a acreditar que essa graça não custou nada. É um favor imerecido de Deus que nos autoriza a fazer o que quisermos. Não, custou um alto preço. E a Bíblia fala que se queremos ter parte com Deus, precisamos viver a lei de Deus. Precisamos ver os valores do reino, a vontade do Pai. E são inúmeros os versículos que falam sobre isso. Hoje eu vim dizer para você que existe bênção na casa do Pai. E que se você tiver um encontro com Ele, tua vida vai mudar em nome de Jesus. Pastor, mas eu não consigo mudar sozinho, eu já tentei várias vezes. Meu irmão, Ele vai te encontrar. E Ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não pode fazer. Vai haver transformação sim em nome de Jesus. Eu creio. Quantos creem assim? Quantos creem que mudanças vão acontecer na sua vida? Porque a casa do Pai é lugar de mudanças. Levante a mão bem alto. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar. Eu queria terminar falando sobre a última bênção. Laurinho pode chegar aqui. A Bíblia vai falar, porque o filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E ele termina dizendo, por isso alegremo-nos. Alegremo-nos. E a última bênção que encontramos na casa do Pai é a bênção da alegria. Na casa do Pai encontramos alegria. Aqui ele está falando da alegria da salvação. E Ele vai nos ensinar, vai nos mostrar que essa alegria de Deus, ela vai ser produzida em nós, pela comunhão com o Pai, quando estamos debaixo dos preceitos e da vontade de Deus. E essa alegria, ela é algo que é muito além e muito melhor do que qualquer alegria que experimentamos fora da casa. Pastor, existe alegria fora da casa do Pai? Lógico que existe. O filho pródigo foi experimentar essa alegria das festas, a alegria das meretrizes, a alegria de uma vida
que tem a ver com a alegria do mundo. Mas é interessante porque quando ele chega na casa do Pai, ele encontra uma alegria maior que só Deus pode produzir em nós. E hoje eu queria falar dessa alegria. E todos os cultos aqui dessa campanha, eu tenho pedido a alguém para vir contar um testemunho de como voltou para casa, do que Deus fez na vida. E hoje eu queria convidar a minha esposa para vir aqui, a Sil, contar o testemunho dela. Ela não saiu de casa, ela encontrou Jesus. Mas ela encontrou uma bênção dentro de casa, essa alegria que eu estou falando, que era muito maior do que ela tinha lá fora. E eu queria que ela falasse um pouco a respeito dessa experiência de encontrar alegria na casa do Pai. Oi, boa noite. Se alguém fosse falar comigo em 2001, eu tinha 16 anos, e falasse que eu seria crente, casada com um pastor, e que teria uma escola que chama Deus Opera Milagres, eu ia dar risada. Porque eu não queria saber nada de crente, de igreja, de evangélicos, nem nada disso. Naquela época, a minha vida era o balé. Era só isso que eu queria, era isso que eu pensava o tempo todo. E em 2001, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, tá tudo resolvido, eu já vi as passagens, já falei com os meus tios, eu vou ficar um mês em Buenos Aires, na Argentina, treinando na escola de balé do Júlio Boca, eu só preciso do dinheiro. Ela olhou: tá bom, filha. A gente tinha muito dinheiro na época, eu era mimada, como meu marido fala, eu era um pouquinho mesmo. E eu fui para Buenos Aires, fiquei um mês lá, estudando balé, me aperfeiçoando. Só que nesse tempo que eu estava lá, minha família estava passando... Deus estava entrando na minha casa, a minha irmã mais velha já era convertida, mas meus pais não eram, meu irmão, minha irmã mais nova, ninguém era. E Deus já estava começando a fazer uma obra, mesmo estando longe. Eu vou contar resumidamente, mas o meu pai, ele trabalhava com casas de bingo, ele era diretor de casas de bingo, então ele saía muito tarde do trabalho para chegar em casa. E numa madrugada ele saiu e ele viu que um carro estava perseguindo ele. Aí o carro foi seguindo, fechou, quando meu pai já estava chegando perto de casa, fechou o carro do meu pai e disparou 8 vezes contra ele. O meu pai se agachou, continuou dirigindo. Foi toda aquela cena, saiu a minha mãe, saiu meu irmão, viram meu pai todo encharcado de sangue, não sabiam o que tinha acontecido. Ele chegou no hospital praticamente morto. Os médicos não sabiam ainda quantas balas tinham atingido ele. Mas no dia seguinte tinham visto o milagre de Deus, né? Porque tinha sido só uma bala. E ela tinha entrado aqui embaixo do braço, passado 1 centímetro dos órgãos vitais. E foi uma bala que fez curvas. E o médico falou: nunca vi uma bala que faça curva. Essa bala era para ter ido, né, destruindo tudo no caminho e matado você. Aí, com essa experiência super forte, os meus pais, eles encontraram Jesus, eles se converteram. E o cenário, quando eu voltei para casa, o meu domingo, que era passar o domingo no shopping ali, né, comendo alguma coisa, tal, era domingo, era dia de vir na igreja. Daí eu, não acredito que eu vou ter que virar crente agora. E eu, legal, Deus salvou meu pai e tudo, mas eu não preciso, eu já sou feliz, né? Eu estou super bem resolvida. Não precisa ser crente para Deus te amar. Isso aí é uma besteira. Aí um dia, eu com esse pensamento sempre, vinha na igreja com raiva, ficava mascando chiclete para todo mundo ver que eu não queria estar aqui. E aí uma vez, eu estava saindo, eu ia sair com minhas amigas, eu gostava de fazer bagunça com minhas amigas. Meu pai estava me levando lá para a festa. E aí uma das minhas amigas que estava no carro de carona falou assim: Sil, você não vai acreditar quem se converteu. Deu o quê? Então, a fulana. Era uma das minhas amigas mais bagunceiras, assim, né? Deu, não acredito, ela se converteu.
Ah, não, agora ela vai ficar falando Jesus, Jesus, Jesus. Ah, eu acho tão ridículo isso. Nossa, não precisa fazer isso para você ser feliz, para Deus te amar. E fiquei falando um monte, assim, criticando os crentes, um monte. Meu pai só ouvindo, né? Aí eu cheguei na festa, desci, já estava ali começando a curtir. Eu vejo mais de 15 ligações da minha mãe, né? Aí quando eu atendi, ela falou: ah, Silvana, você é doida. Falou, você não respeita nem os seus pais, tal. Então você vai voltar para casa agora, a gente vai ter uma conversa séria. Fui para casa já morrendo de medo, mas por dentro eu estava pensando: eu vou fugir de casa. Não, chega, eu vou fugir de casa, querem me obrigar a ser crente, eu não quero isso, eu nunca vou ser assim. Aí, claro, na hora que eu comecei a pensar quem vai pagar meu balé, quem vai pagar minhas coisas, eu falei: não é um bom negócio fugir de casa, melhor eu ficar aqui mesmo. E no dia seguinte fui fazer um trato com a minha mãe. Falei assim: mãe, desculpa por ontem, né? Eu falei besteira mesmo. Mãe, eu faço o que você quiser para você deixar eu sair de novo. Porque ela tinha proibido, falou que nunca mais eu ia sair. Mãe, mas o que você quiser. Aí minha mãe é esperta, né? Falou: o que eu quiser, Silvana, o que você quiser. Tá, então você vai ter que ir toda sexta na célula da sua irmã, todo sábado no culto dos jovens. Se você for, você pode sair. Se não for, você fica em casa. Eu, ah, mãe, moleza, beleza, tal, fechou. Fiquei 3 anos brigando com Deus, isso desde 2001. Fiquei 1 ano vindo na igreja, nesse trato com a minha mãe, com 2 roupas. Eu vinha com a roupa da balada por baixo, porque eu tinha noção, né? Eu vinha com uma roupa por baixo. Ficava ali ouvindo, eu era a única crente da célula, todo dia lá o líder tocava louvor, mas ninguém quer aceitar Jesus hoje. Eu ficava, não tinha jeito, não queria saber disso. Até que aconteceu, com isso, mesmo sendo de uma forma obrigada pela minha mãe, eu comecei a conhecer os crentes. Eu falei: opa, eles não são assim doidos como eu pensava. Eles são legais, eu dou risada, a gente conversa. Poxa, eles são gente boa, né? Aí aquelas músicas que a gente cantava no louvor começava a ficar na minha cabeça. Daqui a pouco estava eu cantando, daí, ai meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Não posso cantar. Aí eu tinha um ursão de pelúcia, assim, que meu pai tinha me dado. Eu ligava a TV do meu quarto bem alto, assim, para eles acharem que eu estava vendo TV. Eu enfiava uma Bíblia que eu tinha ganho no meio das pernas, assim, do meu cachorro de pelúcia, para eu ler a Bíblia, porque o pastor falava alguma coisa, eu ficava na dúvida e eu lia. Se alguém entrava, eu disfarçava. E fiquei brigando com Deus, mas eu me vi inventando desculpas para as minhas amigas, para eu não sair, para eu ficar na igreja, com a galera da igreja. Falava: ai, não deu, o culto terminou muito tarde de novo, esse culto, ai, que coisa, não vou poder sair com vocês hoje. Aí, mas teve um dia que eu, mesmo não querendo, eu saí. Eu fui com as minhas amigas. Era uma festa um pouquinho menor, eu conhecia todo mundo que estava lá, e desde o começo eu já entrei assim, meio incomodada. Eu estava lá na balada, todo mundo dançando, e eu também dançando, tal. E uma hora eu comecei a ouvir a voz de Deus falando comigo: o que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Eu comecei a olhar um por um que eu conhecia, e Deus falava: você não vai ser que nem ela, você não vai ser que nem ele, você não vai ser que nem ela, sai daí porque esse não é teu lugar. E eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Meu Deus, eu não tinha bebido nada. Eu falei: meu Deus, é Deus mesmo falando comigo? Eu falei: meu Deus. Aí eu falei: eu quero ir embora desse lugar, tal. Por um milagre, o meu irmão estava chegando, não era crente também na época. Falei: ele vai querer ficar até o final? Daí ele falou: não, eu estou cansado, vamos embora. E aí no caminho para casa, aquela vontade de chorar, meu Deus, que eu nem sabia o que estava acontecendo. Deus começou a falar comigo. E eu comecei a lembrar quando eu vinha no culto e o pastor falava assim: ah, você é miserável, você é um pecador. Eu, nossa, eu não sou. Ai, da onde? Que coisa, eu não sou pecadora, eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz mal para ninguém, eu não sou pecadora. E naquela noite era como se Deus estivesse falando para mim: você é muito pecadora, você é muito pequenininha diante de mim. E eu lembro que pela primeira vez eu falava perdão para Deus. Eu falava: perdão, me perdoa, me perdoa. Eu nem sei porquê, mas me perdoa, me perdoa, me perdoa. E eu fui dormindo com aquela coisa assim. No dia seguinte eu tinha ensaio de balé. Fui no carro e a minha irmã tinha deixado lá o CD dos jovens da época, tal. Eu comecei a ouvir aquelas músicas, eu começava a chorar, não, o que está acontecendo? Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ali no carro mesmo, quando começou a tocar aquela música Me Derramar, que Deus falava:
eis-me aqui outra vez, e ele começava a falar da gente se derramar na presença dele, a presença de Deus entrou no carro e eu comecei a chorar. Eu tive que parar o carro numa rua e eu chorava. E naquele momento eu tinha certeza que era isso que eu queria para o resto da minha vida. Eu falei, Jesus, eu não sei o que o Senhor viu em mim, mas eu quero isso, eu quero te conhecer, eu quero saber como é que é isso, como é que é ser crente e tal. Cheguei, depois do meu ensaio, contei para os meus pais o que tinha acontecido, eles me abraçaram, oraram comigo. E a minha vida foi transformada realmente da noite para o dia. Porque na noite anterior eu estava numa balada. Na noite seguinte eu vim no culto, eu fiquei ajoelhada chorando o culto inteiro. E no final os jovens iam fazer um evangelismo na Batel e eu fui junto, bem cara de pau assim. Fui também falar para todo mundo que estava na balada. Fui falar de Jesus. E a partir dali... Foi ali que eu vi o Michel pela primeira vez também, mas essa é outra história. Demorou muito pra gente ficar juntos, tá? Que fique bem claro. Mas foi legal porque a minha primeira resposta que eu tive de Deus, eu vivi isso tão intenso na minha vida, uma mudança tão radical, que um dia eu falei para Deus, o que está acontecendo? Eu já era feliz, eu já tinha tudo que eu queria, eu fazia o balé no lugar onde eu queria, eu tinha minhas amigas, eu tinha tudo, Deus. Por que eu estou tão feliz? O que é que o Senhor está fazendo? E eu orei, eu comecei a perguntar tudo para Deus. Eu orei, eu abri a Bíblia e Deus me respondeu no texto em 1 Pedro. Falava assim, vocês creem nele mesmo sem o terem visto. E se alegram com uma alegria indizível, que as palavras não podem explicar. Essa alegria é a salvação que vocês estão recebendo, a salvação da alma de vocês. Eu falei, meu Deus, é isso. Essa é a alegria da salvação, que em nenhum lugar do mundo eu podia procurar em qualquer festa, em qualquer pessoa, nas minhas amigas, no balé. Mas a alegria da salvação é uma alegria única, que realmente as palavras não podem explicar. E eu dou graças a Deus por isso, porque um dia Deus me resgatou lá de onde eu estava e eu pude descobrir que aqueles prazeres, que aquelas alegrias eram momentâneas. A verdadeira alegria estava aqui dentro, na casa do Pai, como meu marido pregou hoje. Deus abençoe, gente. Amém. Quem conhece a Sil sabe que ela é muito alegre. E eu amo, desde a primeira vez que a gente saiu, eu me diverti demais. E eu quis sair de novo com ela, casei. Tô com 2 filhos, sou apaixonado pela minha mulher e a gente é apaixonado por Deus. Eu vim dizer para você, existe uma alegria muito grande na casa do Pai. Teve gente que levantou na hora que eu falei algumas coisas duras aqui. Mas querido, não vá embora. Corre para perto do braço do Pai. Porque na casa do Pai é lugar de alegria, na casa do Pai é lugar de mudanças, na casa do Pai é lugar de discernimento espiritual, sopro de vida de Deus. A casa do Pai, nós somos encontrados, entendemos o resgate. Hoje eu queria orar por você. E se a palavra de Deus tocou teu coração de alguma maneira, você está dizendo, Senhor, obrigado, eu quero estar nesse lugar das tuas bênçãos. Eu vejo tudo isso como privilégio. Me ajuda a fazer valer, me ajuda a mudar as coisas que eu preciso mudar. Eu quero teu poder, eu quero, Deus, sentir as coisas da tua maneira. Eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos. Talvez hoje seja o dia que você vai ouvir de Jesus. Eu estava perdido e foi achado. Você estava morto e reviveu. Que hoje seja um dia de grande alegria para você. Se Deus falou contigo hoje, aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Se apresenta, fica de pé em nome de Jesus. Se apresenta. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu entendi, foi para mim. Eu quero, Deus, eu quero essas bênçãos. Eu quero que elas alcancem a minha vida. Eu quero, Deus, eu quero de volta. Eu quero estar na tua presença, na casa do Pai. Você que ficou de pé aqui, vem para frente aqui rapidinho, deixa eu orar por você. Pede licença, vem logo aqui, em nome de Jesus, pede licença. Deixa eu orar por você agora.
Vem para cá, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aleluia. Quero orar por você. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus. Mas primeiro, ore você agora. Peça a Deus que te visite aqui, que te renove, derrame graça sobre a tua vida. Favor do céu, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos na tua presença agora. Eles vieram aqui à frente dizendo que querem as bênçãos da casa do Pai, querem a comunhão com o Pai. Eu quero pedir que o encontro que eles vão ter agora com o Senhor possa mudar completamente a vida deles, transformá-la. Que hoje, Pai, os sentidos espirituais dos meus irmãos sejam abertos, eles possam ouvir a voz de Deus, que eles possam temer ao Senhor de novo, que eles possam ser sensíveis ao toque de Jesus na vida deles, e que todo engano, que todo estado espiritual de morte hoje possa ser revertido. Vem com a tua presença e traz vida em nome de Jesus. Pai, que possamos fazer valer. Obrigado pela bênção do resgate. O Senhor foi nos buscar, o Senhor foi moído na cruz por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nos ajuda a lutar contra o pecado, a terminar a vida e fazer valer, Pai. Abençoa os meus irmãos. Eu quero pedir, Deus, que toda cegueira espiritual que nos faz ir de congresso em congresso e não mudar de vida, e de culto em culto e não mudar de vida, que isso cesse em nome de Jesus. O mover de Deus vai além. O mover verdadeiro do Espírito produz mudança de vida, de atitude, renovo espiritual, e que meus irmãos possam viver isso. Novidade de vida, plenitude de vida, mudança verdadeira, alegria verdadeira. Assim como assim falou, Deus, revela para os meus irmãos essa alegria indizível que só a tua presença pode trazer para nós. Opera mudanças, derrama do teu favor hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Todos fiquem de pé, você fica onde você está, pode ficar de pé. Quero orar por aqueles que hoje aqui nesse lugar estão se reconciliando com Deus, ou vieram entregar a vida para Jesus. Pastor, como assim? Você ouviu a palavra e você quer ter esse encontro que me transforma tudo. A minha esposa teve esse encontro, eu tive esse encontro. Eu vivia na igreja, mas foi numa vigília de oração, mudou minha vida. Eu amo a Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de relacionamento com o Pai. Estou falando de ouvir Deus, de sentir as coisas de Deus, de entender os propósitos de Deus. Você está dizendo, eu quero isso para a minha vida, eu quero orar por você, para que isso seja produzido na tua vida pela fé e pela busca de viver os valores da palavra de Deus. Você tem esse desejo? Onde você está? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta bem alto. Isso. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem muita gente. Fica com a mão levantada assim, eu quero orar por você. Jesus, eu não conheço muitos que estão com as mãos erguidas, mas o Senhor os conhece. Eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre a vida deles, e que a presença de Deus transforme-os, e que eles sintam a alegria da salvação. Jesus, faz morada no coração dos meus irmãos, transforma as suas vidas,
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.